Você tem controle do teu estado emocional? Olá! Nossa conversa de hoje vai ser sobre o estado emocional. O quanto que isto afeta nas decisões que você pode tomar na sua vida. E eu quero começar falando com você sobre uma situação pontual no estado emocional que me afetava e acabava com o meu dia, né? E eu consegui perceber isso, comecei a observar e elaborei mecanismo para poder detectar quando esse sentimento tomava conta de mim e me deixava para baixo. E como que eu fiz isso? Provavelmente você vai se identificar comigo, porque eu acho que eu não sou o único que passou por isso, né? E passei por isso por muito tempo. Inclusive, teve duas ocasiões onde eu percebi esse sentimento, tá? Teve uma vez que eu neutralizei ele, depois ele voltou e eu acabei não deixando levar e passei anos, né, com esse sentimento que vinha e me atacava em certas situações. Era um gatilho mental, emocional, que ele era ativado e eu ficava no modo vítima, tá? E aí aquele sentimento me corroía por dentro e acabava comigo. E era um sentimento de vítima, um sentimento de rejeição, um sentimento de que ninguém gosta de mim, né? E era um sentimento muito ruim que tomava conta de mim, eu ficava para baixo, tá? E acabava comigo. E esse sentimento ele está muito conectado a relacionamento, tá? Ele pode estar conectado a outras coisas, mas basicamente, né, de muito sentimento que a gente carrega, que afeta o nosso dia a dia, né? Sabendo de antemão que todo sentimento, todo problema que você enfrenta sentimentalmente tem a ver com situações que você viveu na sua infância, do 0 aos 7 anos, né? Alguma situação que você viveu que te marcou e ancorou em você essa situação e você carrega por toda a sua vida, até que você aprenda a detectar, a lidar com essa situação e assumir o controle. Porque o que acontece? Esse sentimento que te persegue, né, que te coloca para baixo, que te deixa em depressão, que deixa você ruim, que você está bem, mas tem algumas situações na sua vida que ativa esse sentimento e acaba te deixando para baixo, acaba com o teu dia, né? Às vezes você fica vários dias com esse sentimento ruim dentro do teu peito. E aí você, quando esse sentimento te ataca, você alimenta os teus pensamentos com coisas ruins, com coisas que ninguém gosta de mim, tudo dá errado para mim, as coisas não dão certo para mim. E aí você começa a se vitimizar, né? E você fica com esse negócio roendo dentro de você. Muita gente, para poder camuflar, para tentar aliviar esse sentimento ruim, partem para droga, outros partem para bebida, né? Você briga, você discute, você inconscientemente você discute com a tua parceira, o teu parceiro, querendo a atenção, né? Só que as formas que você usa, que em vez de atrair aquela pessoa para te ajudar, você afasta a pessoa, porque você fica igual aquele mendigo que quando você para no sinal de trânsito, né, vem aquela pessoa te pedir e você não está afim de dar nada, ou você não tem, e você fica aquela situação, aquela pessoa pedindo ali. Então, esse sentimento é de que você está aqui, o semáforo está para abrir, a pessoa está vindo e você está torcendo para que o semáforo abra, para que você vá, para que você não tenha que confrontar aquela situação naquela pessoa pedindo para você não dar para ela. É mais ou menos isso. Então, basicamente, esse sentimento, né, de vitimismo, de pena, que me corroía por dentro, era um sentimento que ele era ativado toda vez que eu era esnobado,
Toda vez que quando eu estava afim de uma garota, eu chegava até ela, eu tentava, né, um relacionamento e eu era rechaçado, né? A pessoa não queria nada comigo. Então, aí ativava esse sentimento, né, de que ninguém gosta de mim, né, as pessoas não querem ter relacionamento comigo e sempre eu vivia no meu canto, né? Eu tinha amigos, mas em certo ponto, quando se tratava de relacionamento, quando eu começava a gostar de alguém, eu tentava a aproximação, né, ou tentava começar um namoro, e quando a pessoa não me aceitava, eu sentia essa situação. Ou às vezes eu nem pedia, mas só na forma que quando eu aproximava, a pessoa se afastava, isso já ativava esse sentimento e era o fim para mim. Daí eu já saía do grupo e ia embora, né? E esse sentimento ficava me correndo por dentro. A primeira vez que eu consegui assumir o controle desse sentimento foi uma vez que eu estava num grupo, né? E tinha uma menina que eu estava rodeando ela. E eu tentei me aproximar várias vezes dela e ela demonstrou, né, com a atitude dela, que ela não estava afim. E esse sentimento tomou conta de mim. Naquele momento, eu saí daquele tumulto onde estavam as pessoas e eu peguei e falei em voz alta, né? Eu sou mais que vencedor. Esse sentimento não vai tomar conta de mim, sai pra lá, que eu não tô nem aí o que aconteceu e a vida que segue, né? Então eu falei, não foi exatamente isso, mas eu falei, mandei uma voz de autoridade, falei, esse sentimento não vai me dominar agora. Eu sou mais que vencedor, eu mereço o melhor desse mundo e ponto. E foi a mesma coisa que ter tirado com a mão. Aquele sentimento não tomou conta de mim, eu falei, opa, né? E voltei ao normal e passei por cima, parei de pensar naquela garota que me rechaçou, que não me quis e mudei o foco. Foi aí que começou o start, falei, já sei, né? Então eu não posso, quando esse sentimento toma conta de mim, eu não posso dar corda para ele, eu não posso deixar pensamentos ruins, pensamentos negativos entrar na minha mente e me dominar. E eu não posso deixar esse sentimento tomar conta de mim, tomar o controle, eu tenho que assumir o controle. Beleza, aí eu consegui, né, superei essa situação e a partir daí eu fiquei mais forte, né? Só que daí vai passando o tempo e você acaba esquecendo. E depois eu acabei conhecendo a minha atual esposa, né? A gente começou a namorar e tal. É uma longa história, né? De primeira ela falou que ela não estava a fim de entrar num relacionamento, que ela tinha acabado de sair de um relacionamento turbulento. Só que até então eu já tinha trabalhado o meu emocional. Então aquele não dela não causou esse sentimento em mim. E por eu ter lido um livro, né, que tem a ver com relacionamento, eu aprendi nesse livro como conquistar uma pessoa. E daí eu peguei, não aceitei o não dela como não, mas eu entendi como um tempo, né? Uma oportunidade de eu continuar tentando. Então eu continuei usando as estratégias que eu aprendi no livro, né? Que é sempre estar dando atenção a ela, né? Sempre estar fazendo ela lembrar de mim e com o tempo em base, né? Inclusive esse livro chama Só para Homem e tem Só para Mulher, que depois eu acabei comprando para ela, né? Que foi um americano que escreveu, baseado nas histórias da vida dele. E através dos ensinamentos que eu aprendi nesse livro, eu conquistei ela, né? E acabei casando com ela. Beleza, tempo passa e aí a gente entra no relacionamento. Então aqui, quem é casado vai me entender, né? No começo é tudo mil maravilha, né? Tudo love, sexo constante, né? E com o tempo vai se esfriando, né? No meu caso, quem mais esfriou foi ela do que eu. Eu continuei, né? E continuo com aquele pique desde quando eu comecei o casamento. Eu já levo 12 anos casado com ela. E aí, com o tempo, começou aquela situação, né? Começou toda vez que eu procurava ela não estava afim, então ela expressava, né? Ou às vezes até falava, e despertou de novo aquele gatilho de putz. Só que agora é diferente, né? Quando você está querendo namorar, você está namorando, tudo bem. Vai para lá, existem outras pessoas, então você vai tentar de novo.
Mas agora você está dentro de um casamento, já não é mais como você estava namorando. Agora você tem que lidar com a situação de uma maneira diferente. Você está casado com a pessoa, né? Então, toda vez que ela me negava, esse sentimento tomava conta de mim. Aí eu ficava nervoso, né? Aí eu já não ligava mais para ela, virava as costas e ficava me corroendo esse sentimento, né? Até que a gente ia, se acertava e tal. Só que aí, de novo, eu comecei a observar esse sentimento. Falei, mas não é possível, né? Se ela não está afim, tudo bem, tudo passa. Eu vou ter que elaborar outra estratégia para poder conquistar ela, né? Então, para quem não sabe, casamento é conquista. Então não é que você conquistou, casou e está tudo bem. Você continua conquistando. Aí você tem que elaborar estratégias, né, para continuar conquistando a sua mulher. As mulheres gostam de ser conquistada, entendeu? A rotina é complicado, né? Sempre a mesma coisa. Então você tem que elaborar a estratégia, né? Aí, para mim poder entender e poder dominar esse sentimento, eu aprendi lendo o livro O Poder do Agora. O Poder do Agora te ensina a você estar no presente. Porque se você parar para pensar, ou você está no futuro ou você está no passado. Raramente você está vivendo o presente, tá? Isso aqui é tema de vídeo. Mais adiante eu vou estar aprofundando esse tema aqui que é muito interessante. Mas esse livro especificamente me ajudou a parar e a me observar. Então toda vez que esse sentimento voltava, eu parei e comecei a observar esse sentimento, né? De novo eu tive que trabalhar a não dar corda para esse sentimento, a não dar brecha para que pensamentos ruins entrassem na minha mente, colocasse para baixo, eu afastava, né? Ficava meio com cara de emburrado com a minha esposa. Às vezes ela não entendia, né? Porque talvez ela, em algum momento que ela estava com tensão pré-menstrual, ou ela não está num dia legal, e isso aí você tem que começar a entender a outra pessoa, porque você às vezes olha só para você, só o que você quer, e você não compreende o estado emocional naquele momento da pessoa. Então, talvez inconscientemente ela te rechaçou ou falou uma palavra que te ofendeu e você já tomou aquilo para si e já, né, tomou ali uma situação de conflito. E às vezes você tem que parar e observar a situação, deixar a poeira baixar e elaborar estratégias para poder manter aí a harmonia e conseguir aquilo que você quer, mas sintonizando com ela e pegando ela em um momento bom ou trazendo situações para que o emocional dela esteja bem para poder, né, as coisas acontecerem. Então eu passei a me observar, e aí eu peguei e não deixei esse sentimento tomar conta de mim. Então toda vez que ele queria tomar conta, eu pegava, desviava o assunto, ia fazer outras coisas, declarava a palavra de poder, falei, esse sentimento não vai tomar conta, não precisa desse sentimento, né? É só um momento, vai passar, eu sou mais que vencedor, e comecei a desviar o meu foco para outras coisas, né? E comecei a trabalhar em situações de como eu podia contornar a situação, não envolvendo ela, entendendo que o problema não era ela, era eu, né? Independentemente da maneira que ela me respondesse, a diferença está em como eu reacionaria ao a resposta dela. Então, se ela estava nervosa, ela respondia meio rude comigo, eu tinha que aprender a lidar com essa situação e não deixar aquela emoção dela me afetar e ativar o gatilho dentro de mim. E foi isso que eu comecei a fazer. Então, toda vez que a situação acontece, né, ou acontece, eu me controlo, eu falo, não vou deixar, né, o emocional dela me afetar. Eu tenho que manter o controle e manter a serenidade. Então, quando há um conflito, eu não me deixo levar pelo conflito. Eu me mantenho no controle, mantenho a calma, paro, penso. Se tiver que responder, eu respondo, senão eu fico quieto. Dependendo da situação, eu saio fora, vou passear com a cachorra, não quero, vou focar em outras coisas, aí eu volto, entendeu? Então a questão está em não deixar o entorno afetar você e não deixar o teu gatilho emocional despertar e te deixar para baixo. Então, tudo
tem a ver com você mesmo. Independente das pessoas que estão em tua volta, teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, né, tua esposa, teu parente, teu patrão, tudo se trata de você, de como você lida com essa situação. E é aí que você tem que aprender, e foi aí que eu aprendi a lidar comigo mesmo, independente do que está acontecendo ao meu redor. Então eu assumi a rédea e o controle do meu emocional. É óbvio que tem situações que ainda eu saio do controle em situações extremas. E é um constante aprendizado de você mesmo e assumindo o controle e não deixando sentimentos de raiva, de vitimismo, né, de rechaço te controlar. E manter a serenidade, controlar o teu sentimento, mesmo que as pessoas estejam nervosas, você está em plena calma. E quando você faz isso, a pessoa pensa que você está com mais raiva ainda porque você fica quieto, em silêncio. Mas, para a gente encerrar esse vídeo e não ficar tão longo, a questão está em você se controlar, em se observar e analisar o sentimento. Então, a pergunta que você vai fazer para você mesmo: que sentimento é esse? Eu não vou deixar esse sentimento tomar conta de mim. E repete para você: sentimento, você não vai tomar controle do meu corpo. Sentimento, você não vai me colocar para baixo, porque eu sou mais que vencedor. Eu mereço a felicidade. Eu mereço estar bem. Eu mereço viver bem. Eu não tenho nada a ver com a situação emocional dessa outra pessoa. E eu vou poder até ajudar essa pessoa a melhorar, né? Se eu não puder ajudar no momento que a coisa está muito tensa, eu saio, me retiro, deixo ela, né? Se for o caso de eu ter que estar ali e dar um abraço, eu venho, dou um abraço, fico ali, né? Só que o tempo todo eu tenho que estar me vigiando e me controlando. Então eu não posso controlar ninguém. Eu não posso controlar minha esposa, eu não posso controlar meu pai, minha mãe, meu vizinho, meu pai. Não, eu tenho que me controlar. Então, toda raiva que eu possa passar, todo momento que eu saio do meu controle, não tem nada a ver com as pessoas. As pessoas podem dar o start do gatilho, mas quem controla os meus sentimentos é eu. Então, se eu chego uma pessoa, ela começa a gritar comigo, e aí eu entro no estado emocional e começo a gritar também, a culpa principal é minha, porque eu me deixei influenciar pelas outras pessoas. Então, você tem que assumir o controle da sua vida, observar os sentimentos e qual é o gatilho que desperta certos sentimentos que te coloca para baixo, te deixa ruim, né? Então, observa, se observa. O livro Poder do Agora, ele ensina isso, a como você se observar, né? E eu quero trazer um vídeo só falando um pouquinho, né, desse livro que me ajudou muito, né? Inclusive, eu quero lê-lo outra vez, um livro muito bom, para poder trazer aqui, né, alguns ensinamentos que esse livro traz, que é muito bom, beleza? Então, a lição de hoje é essa: se observe, assuma a rédea da sua vida e lembre-se, você é o responsável de tudo que acontece na sua vida. Não é os outros, é você. Então, assuma a rédea e o controle das suas emoções. Antes de encerrar esse vídeo, aplique o triplo C. Comenta, compartilha e deixa aí o seu like. Beleza? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!